Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Prazer imenso estar com vocês em mais uma de nossas aulas, né? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre esse assunto aqui, ó, frações. Você olhou essas barrinhas coloridas, você lembra logo lá do seu ensino fundamental das frações. Aí pensa, pô, é molezinha. Ou não, ou talvez você tenha inúmeras dúvidas que hoje espero te ajudar a que elas sejam sanadas. Mas antes disso, roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Falou em frações. O que vem à sua cabeça? Você que está aí do outro lado, no seu celular, estudando, em casa. Falou em frações, começa a pensar aí. Pô, tô sentindo um cheiro aqui de queimados, neurônios queimando. Então, frações, a gente vai lembrar daquela brincadeira, né? Da representação da parte de um todo. Exatamente isso. Então vamos tentar aqui, né, ajudar nesse caminho. Então aquela barrinha, a famosa barrinha de chocolate, eu tenho 4 pedaços, comi um. Então o total é 4 e eu consumi um. Então a parte é 1 do todo que é 4, que a gente lê 1/4. E a parte de cima, a parte, é chamada de numerador e o todo de denominador. Show de bola! Só que agora eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, algo muito importante. No nosso material de apoio tem lá as classificações das frações, fração imprópria, fração própria, fração mista e aí vai. Só que eu quero me ater aqui a uma das classificações que tem no nosso material de apoio, que era o seguinte, que é as frações equivalentes. Vamos entender o porquê dessa importância das frações equivalentes. Eu tenho aqui, observe o seguinte, uma barra de chocolate e aqui a barra de chocolate. Observe que a minha barra de chocolate tem o mesmo tamanho, só que essa daqui eu reparti-la em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços. Só que desses 6 pedaços eu comi 2. Comi 2 pedaços. Uma outra barra de chocolate com o mesmo tamanho eu reparti agora em 3. 1, 2, 3. E desses 3 pedaços eu comi apenas 1. Mas observe o seguinte no que eu pintei aqui. Que elas correspondem ao mesmo tamanho. Não é verdade? É. E observe, aqui eu tenho 2/6 e aqui eu tenho 1/3. Mas você, vou pegar aqui o giz, o lápis, ó. Você já ouviu falar, eu sei que você ouviu e você lembra, de algo chamado, né, simplificação de uma fração. Ah, lembro sim, Welton. Simplificar a fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Exatamente. Né? Então, nós temos o 2/6. Vamos simplificar a fração. Vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, eu vou ter 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 por 2 dá 3. Então, eu tenho, de fato, aqui 1/3. Esse 1/3 é o mesmo resultado. Aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho o mesmo valor, só que com representações diferentes. Então, o que são frações equivalentes? São frações que possuem o mesmo valor, né? Frações equivalentes. É muito importante esse conceito de frações equivalentes, pessoal, porque a gente vai falar aqui agora, que é das operações com as frações. Então, o que a gente ali acaba trabalhando muito inicialmente é a operação da soma, a soma entre frações. Então, aqui eu coloquei, né, 4 pedacinhos lá de chocolate, eu consumi 1/4. Aí te deu fome de madrugada, 3 horas da manhã, você acordou e foi lá comer mais uma barra de chocolate. 1/4. Aí eu pergunto a você, no dia seguinte, eu te pergunto quanto do chocolate você comeu. Aí você vai falar assim, é simples, eu vou pegar um pedaço de 4, depois eu comi mais um pedaço de 4. Então eu comi 2 pedaços de 4. E eu comi a metade. Se a minha barra tem 4 pedaços, eu comi 2, eu comi a metade. Exatamente. E olha só o que você acabou falando do outro lado, aqui matematicamente falando. O 2/4, simplificando, é a mesma coisa que meio, a metade. E aí você possivelmente já falou assim,
eu lembro de uma coisa quando o autor está falando isso, que na soma entre as frações, das frações, eu vou olhar o denominador. Se o denominador for o mesmo, eu repito o denominador e somo os numeradores. É verdade. Por que você faz isso? Porque você está trabalhando com a mesma unidade ali de medida, o mesmo tamanhozinho. Agora, será que isso vai acontecer sempre? Vamos olhar para esse caso aqui. Eu tenho a mesma barra de chocolate, não sei se é a mesma barra, o mesmo tamanho. Só que agora eu dividi em 4, tá? Comi um pedaço de 4. Quando foi à noite, para render essa mesma barra, eu comecei a cortá-la em 8 pedaços iguais. Agora, desses 8 pedaços, eu comi um. Aí eu pergunto a você, qual é a fração que representa o que eu comi dessa barra de chocolate? Se você chegar ali e falar 1 sobre 4, 1/4 mais 1/8, e aí, como que eu faço? Observe que o meu parâmetro, a minha unidade agora é diferente. No primeiro momento eu comi um pedaço maior, nesse segundo o meu pedaço já é menor. Aí você já está pensando assim na sua casa, isso aí é mole, MMC, menor múltiplo comum. Nós já vimos lá na aula de MMC que é verdade, que a gente vai fazer o MMC. Mas a pergunta que eu faço para você aí, do outro lado da telinha na sua casa, é o seguinte: será que de fato eu preciso, é obrigatório encontrar o menor múltiplo comum para operar na soma ou até mesmo na subtração entre frações com denominadores diferentes? Será que é obrigatório? Eu te digo que não. Nós podemos sim encontrar o MMC, que é o menor múltiplo comum, mas eu posso fazer essa soma, essa subtração a partir de outro número sem ser o MMC e o MDC. Sabe como? Vamos fazer juntos aqui. Observe o seguinte, eu vou colocar aqui o número desconhecido. Pense em um número que o 4 e o 8 seja divisor dele. Pensa aí. 16. Beleza. 16. Aí olha o que nós vamos fazer. Coloco o 16 aqui. Só que o meu objetivo é transformar em frações equivalentes, com o mesmo denominador. Então pense no seguinte, qual é o número que multiplicado por 4 vai chegar a 16? Isso, 4. 4 vezes 4, 16. Só que olha só, se eu tenho R$1, divido para 4 pessoas, vai me dar 25 centavos para cada um. Só que eu pego agora esse mesmo R$1 e divido para 16 pessoas. Então, meu resultado já não é mais o mesmo. A repartição. Só que se eu aumentei aqui, eu multipliquei embaixo, eu vou multiplicar em cima, para não alterar. Se você pegar agora R$4 e dividir para 16 pessoas, vai dar a mesma coisa que você pegar esse R$1 e dividir para 4, que seria 25 centavos. Deu para entender? Então, na verdade, o que você multiplicou embaixo, você multiplica em cima. E agora o 8? O 8 para chegar a 16, você vai multiplicar por 2. Mas se você multiplicou por 2 embaixo, você vai multiplicar por 2 aonde? Em cima. Aí agora nós temos frações com os mesmos denominadores. E 4/16, que é equivalente a 1/4. Equivalente, não mudei o resultado. 2 sobre 16, que é equivalente a 1/8. 4 vezes 1, 4. Mais 2 vezes 1, 2. Vai dar 6/16. Só que eu posso simplificar por quanto? Por 2. Que vai me dar 3/8. Então, observe bem o seguinte, pessoal. Se você pegar essa conta, encontrar o MMC entre 1/4 e 1/8, vai dar 8. E você operando com o MMC, você também vai achar 3/8. Você vai achar o mesmo resultado. Então, o que eu quero mostrar aqui para você, nesse início dessa aula, é de que você não é obrigado a encontrar o MMC para fazer a soma ou a subtração. Você pode, mas também você pode fazer por esse outro método.
E aqui observe o seguinte, na verdade, através de desenhos, é o seguinte, as unidades são distintas. Olha só. Eu pego agora esse pedaço. Na verdade, agora ele está repartido igual aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços, consumi 2. 1 pedaço de 8. Quantos pedaços eu comi dos 8 agora? Aí sim, 2 mais 1, 3. 3/8, que é o mesmo pedaço. Então, preste bem atenção, pessoal. Por que eu estou fazendo isso logo no início da aula? Porque eu quero mostrar para você que a gente acaba gravando muito a matemática. Imagine você no 6º ano vendo isso. É uma tortura. Uma tortura ver isso no 6º ano. Né? Você só quer saber lá de bagunça, bolinha de papel voando, quando você está voltando lá no tempo, né? Mas é uma tortura. Mas o meu objetivo aqui é tentar desmistificar talvez esse pavor que você tenha com certas coisas. E é muito importante você saber operar com frações, senão a gente não consegue desenvolver nada. O que eu fiz aqui para a soma é equivalente para a subtração, ok? Então agora eu vou falar da multiplicação e divisão entre frações. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui agora falar da multiplicação e da divisão entre frações. Com certeza você já viu isso na sua vida escolar e talvez possivelmente tenha dificuldade quanto a isso. Então a multiplicação é algo muito simples. Então eu coloquei logo aqui 3/4 vezes 2/5. Como que a gente realiza a multiplicação entre frações? Você vai multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. 2 vezes 3, 3 vezes 2, né? 6. 4 vezes 5, 20. Lembrando que a gente vai simplificar. Achamos 3/10. Agora, olha só, eu peguei a mesma multiplicação e queria só aqui fazer um pequeno comentário que eu acho de extrema importância para você na hora da sua prova, que é o seguinte, eu tenho 3/4 vezes 2/5. Antes de eu realizar a multiplicação, eu já realizo a simplificação. Parece que não, mas a gente acaba ganhando muito tempo na hora do concurso por causa disso. Mais à frente no nosso curso, nós vamos ver outras coisas. Às vezes, no seu concurso, você se depara lá com regra de 3. Um exemplo simples, uma regra de 3. E aí, na regra de 3, você vai chegar e tem um monte de frações. Aí você sai multiplicando todo mundo para depois simplificar. Você perde muito tempo. Então, aqui, observe o seguinte. Eu já fiz a simplificação. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 5 dá 10. Mesmo resultado, 3/10. Só vale aqui um pequeno comentário, para que você não caia nesse erro. Nesse caso, você não pode simplificar o denominador com o denominador e o numerador com o numerador, ok? Não confunda isso com a proporção, a igualdade entre duas razões. Cuidado! Todo cuidado é pouco na sua prova. Agora nós vamos aqui falar de divisão. Mas antes de falarmos da divisão, queria falar sobre a noção de inverso. O inverso de uma fração. O que é achar o inverso de uma fração? É pegar a fração que multiplicada pelaquela inicial vai dar 1. E como que a gente consegue fazer isso? Um exemplo, 3/5. Qual é a fração que multiplicada por 3/5 vai dar 1? Eu vou pegar o 5, botar em cima e o 3 embaixo, 5/3. Eu vou ter 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 15 vai dar 1. Agora, claro, a gente não vai ficar fazendo essas continhas de multiplicação toda hora. É só você pensar no seguinte. Quando eu for trabalhar o inverso de uma fração, eu penso. Eu tenho o numerador e o denominador. O denominador vai passar a ser o meu numerador. E o meu numerador vai passar a ser o meu denominador. Eu vou inverter. Então, eu tenho aqui 7/6. O que é o meu denominador passa a ser o meu numerador. O que é o meu numerador passa a ser o meu denominador. Então, nessa multiplicação, 6 vezes 7, 7 vezes 6 vai dar 42. 42 dividido por 42 vai dar 1.
Ok, pessoal? Deu para relembrar o que é o inverso de uma fração? Por que disso? Porque você deve estar já lembrando. A divisão entre frações tem aquele negocinho lá, que eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Pois bem, repete-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Eu tenho aqui 2/5 dividido por 7/3. Então, eu repito o 2/5 e vou multiplicar pelo inverso de 7/3. Como eu falei, o 3 é o denominador, vai passar a ser o meu numerador. O 7 é o meu numerador, vai passar a ser o meu denominador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Ok, pessoal? Aqui mais um exemplinho. 11/12 dividido por 3/4. Repete a primeira, 11/12 e vou multiplicar pelo inverso da segunda. 4/3. O que era denominador passou a ser numerador. O que era numerador passou a ser denominador. E aqui eu caio na multiplicação entre frações e aí eu já fiz a simplificação antes de realizar a multiplicação, para que venhamos a ganhar tempo. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. 11 vezes 1, 11. 3 vezes 3, 9. Então, nós temos aqui também a multiplicação, né, dessas frações aqui, simplificando e sintetizando a nossa divisão entre frações. Então, falei aqui de coisas que eu acho assim, fundamentais para que a gente comece a galgar, né, algumas atividades com relação às frações. Preste bem atenção. Eu falei de frações equivalentes, né, falei da soma, e da soma eu fiz de modo análogo, deixando para você fazer e da subtração. Falei da multiplicação e da divisão. Claro, no nosso material de apoio tem uma teoria bastante rica com relação ao estudo das frações. O que eu quero agora? Resolver aqui algumas questõezinhas com vocês, né, do nosso material de apoio, para colocar em prática isso que a gente está falando aqui. Então, vamos resolver algumas questões e depois eu vou dando ali alguns bisuzinhos muito importantes no estudo das frações. Então, vamos resolver logo algumas questõezinhas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos resolver aqui um exercício do nosso material de apoio. Você já está olhando assim, caraca, Elton, é isso mesmo? O quadro inteiro com a questão? Sim. Pô, tu não quer nem começar com aquelas tranquilinhas? As tranquilinhas você tem aí para fazer, tem um direcionamento no gabarito comentado. Você que está assistindo a nossa aula aí de frações e não sabe o que é o gabarito comentado, não sabe o que é o material de apoio, é só te falando, o curso Interação não está aqui simplesmente para te oferecer videoaulas, mas para te oferecer um material em PDF, em exercícios, com gabarito comentado e com resolução em videoaula. Show de bola, levando o preparatório até a sua casa. Agora preste bem atenção aqui no que eu vou falar. Então você tem essa coisa linda aqui inteira, né? Essa expressão toda. Então eu busquei pegar o que tinha aqui de essencial, que precisava a gente falar mais um pouquinho mais, e colocar do lado de cá. Então observe o seguinte, vamos começar, né, a expressão sempre pelo aquilo que está entre parênteses e respeitando sempre, né, a ordem da multiplicação, da divisão e da potenciação, que nada mais é do que uma multiplicação, né, do mesmo fator sendo repetido. Então observe o seguinte, 3/2. Lembra lá na aula, na nossa aulinha que a gente está tendo aqui, que eu falei no início da aula o seguinte, das frações mistas, mas não falei para vocês do que era. Então tá aqui, fração mista nada mais é que você tem uma parte inteira e a parte de fracionário. Então eu tenho 3/2 e a metade desse 3/2. Só que eu quero transformar em uma única fração, uma fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador, que está no nosso material de apoio. Então você pega esse 2 e multiplica com 3. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. 7/2. Então você pegou a fração, ok? Que era mista, e transformou numa fração imprópria. Então eu fiz aqui, ó, nessa, ok? E aqui eu já coloquei direto. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. 7/4. Aqui também eu já fiz direto, ó. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 4/3, ok? Então já ajeitei as duas frações aqui. Vezes 4/3. Mais, aí a potência, 3 ao quadrado, 9.
né? 2 ao quadrado, 4. Então, menos, como eu já falei, já tinha ajeitado a fraçãozinha mista, e repetir. Aí agora nós vamos resolver o que está entre o quê? Parênteses. Vou ficar bem aqui do lado desse lado para você acompanhar perfeitamente o que está escrito ali. Então vou resolver o que está entre parênteses. 7/2 mais 7/4. Joguei para cá. Então você pode pensar no MMC. O MMC entre 2 e 4 vai dar 4. Lembra da propriedade de MMC que nós vimos? Se o menor divide o maior é o menor múltiplo comum. E aí eu também trabalhei para aquela noção que eu falei alguns minutos atrás das frações equivalentes. Se eu multiplico para chegar a 4, eu multiplico aqui por 2 e multipliquei em cima por 2. Multipliquei embaixo por 1 e em cima por 1. 7 vezes 2, 14. 7 mais 1, 7. E aqui eu tenho 4. 14 mais 7, 21. 21 sobre 4. Está aqui. A mesma coisa quando a gente repete ali 4/3 menos 5/6. Então, ali eu já fiz até direto. Observe o seguinte, o MMC vai dar, aqui no caso, vai dar 6, né? E aí vai dar 8 menos 5, né? Que vai dar 3. Tá aqui, ó, 4/3 menos 5/6. Então, ó, se você pensar no MC, dá 6, mas se você pensar o número que multiplicado por 3, né, vai chegar no 6, dá 2. Tá o casinho aqui feito, deu 3/6. Simplificando, dá meio. Venho aqui substituir por meio. Beleza, pessoal? Então vai acompanhando passo a passo. Aí agora, esse 4 corta com esse 4. Então eu tenho 21 sobre 3, que dá 7. 21 dividido por 3 dá 7. Mais 9/4. E aqui, repare, eu tenho uma divisão entre frações. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Meio dividido por 2/3. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que vai dar 3/4. Então, aqui eu tenho, ó, isso, tá aqui, 3/4. Agora observe o seguinte, pessoal, como eu tenho denominadores iguais, deixa eu resolver logo isso daqui. 9 menos 3, 6. Então eu tenho 7 mais 6/4. E aí eu faço o seguinte, 4 vezes 7, 28. 28 mais 6, 34. 34 sobre 4, simplificando por 2, vai dar 17,5. Tranquilo, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, às vezes eu faço aí, imitando um Queiroz, eu vou abaixar, você fotografa a imagem aqui, vai printar a imagem e você pode ir aí acompanhando. Então vamos lá? Muito bom! Então vamos continuar aqui resolvendo mais alguns exercícios do nosso material de apoio. Repito, se você não tem o nosso material de apoio, o adquira. Então vamos lá resolver mais algumas para colocar em prática aquilo que nós falamos, né, alguns minutos atrás. Vamos lá, pessoal, mais duas questões aqui do nosso material de apoio para você se certificar daquilo que nós falamos no início. É fundamental para a gente ir caminhando nesse assunto de frações. Sei que a aulinha já está extensa, mas o assunto é bastante extenso, mas nós entendemos aqui do curso Interação que essa base é fundamental para você desenvolver em outras coisas. A matemática é essa base que vai te nortear. Então, olha só, essa questão aqui foi uma questão que caiu na prova de sargento do Exército, a ESA, que muitas pessoas erraram, se perderam por não entender, né, o que a questão queria, ou até mesmo por um certo receio de como a questão, as frações ali, a operação com as frações, ela apareceram, essas operações. Então disse que se P e Q são primos positivos, ele dava isso. P é igual a Q dividido por 1/3 mais 1/5 dividido por 2. E ele queria saber o resultado de P elevado a Q. Então preste bem atenção. Se eu tenho uma fração, eu tenho um numerador e um denominador. Então isso tudo é o meu denominador. Repare que eu separei aqui para fazer a conta separada para você não se perder. Então eu tenho 1/3 mais 1/5 dividido por 2. 3 e 5 são números primos e também são primos entre si. Logo o MMC vai ser 15. 15. Aí nós vamos ter 5 mais 3, 8. 8/5
dividido por 2. Mas o 2 é 2 sobre 1. E lembra que nós falamos no início dessa aula que a divisão entre frações nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda? Estamos juntos? Então vai ficar 8/5 vezes o inverso de 2, que dá meio. Então observe que aqui eu já fiz logo a simplificação, que eu falei com vocês que a gente ganha tempo. 8 dividido por 2 dá 4. Então vai ficar 4/15. Então o que nós temos aqui? P é igual a Q sobre 4/15. 4/15. Aí novamente, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí eu já vou fazer direto. Eu tenho o Q, Q sobre 1, o 15 vai para cima, o 4 vem para baixo. Agora vamos multiplicar cruzado. 4 vezes P é igual a 15Q. Ok, pessoal? Não entendeu? Parou, voltou, vai no passo a passo, que o recurso da aula à distância, aqui no Interação, te proporciona isso. Agora você chega aqui. Muitos candidatos chegaram até aqui, mas não souberam mais resolver. Observe o seguinte, eu tenho um 4 que multiplica pelo número. Mas esse resultado é igual a 15 que multiplica por outro número que é Q. Observe o seguinte, 4 e 15 são números primos entre si, ou seja, só tem a unidade como divisor comum, a aula de MMC. Se você está com dúvida, volte lá nessa aula, né? Sim, foi disponibilizado para você. Agora, observe o seguinte, como 4 e 15 são números primos entre si, e P e Q também são números primos entre si, eles não são iguais. Então, pessoal, se esses resultados são iguais, só tem uma condição para serem iguais. Então, pessoal, P é igual a 15 e Q é igual a 4. Nós não temos outra opção. Logo, ele quer P elevado a Q. Se o P é 15 e o Q é 4, 15 elevado a 4 é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma questãozinha do nosso material de apoio, para você não ficar de bobeira. Então, eu tenho aqui uma reta, o início dela é 1/3 e o final é meio. E ela foi dividida em 5 pedaços iguais. E aí, a questão quer saber qual é a letra que representa o 2/5. Primeira coisa, se começa com 1/3 e meio, eu preciso descobrir quanto que vale o pedaço inteiro. Então, eu vou pegar o final e vou subtrair do inicial. Eu pego meio menos 1/3, que vai dar 1/6. Só que 1/6 é isso tudo. Eu tenho que pegar 1/6 e dividir por 5. 1/6 dividido por 5. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 1/30. Então, cada pulo, cada pedaço equivale a 1/30. Aí olha a equaçãozinha que agora eu armei aqui. Se a cada pulo que eu dou é 1/30, eu tenho o meu ponto de partida, que é 1/3, que é o meu inicial, e vou dar K pulos. Então, 1/30 vezes K, né? Se eu for dar um pulo, é mais 1/30. Se eu for dar 2 pulos, 2/30 e assim sucessivamente. Por isso, do K, né, 30. E isso é igual a 2/5, que é onde eu quero chegar. E aí, observe que eu tenho o 3, o 30 e o 5. O menor múltiplo comum é o 30, que vai dar 10, 10 vezes 1, que vai dar 1 vezes K, 6 vezes 2. Né? Então, eu vou ter 10 mais K é igual a 12. Qual o número que somado a 10 vai dar 12? O 2. Logo, o meu K vale 2. O que isso significa, Elton? O meu K vale 2. Eu dei 2 pulos. Quando eu dou um pulo, eu chego na letra A. Quando eu dou outro pulo, eu chego na letra B. Logo, 2/5 vai estar representado pela letra B. Ok, galera? Então, para a gente aí encerrar a nossa aula, eu queria falar rapidamente sobre duas coisas que estão no nosso material de apoio. Vou aqui dar uma pincelada bem rápida de fato, porque você vai ler o nosso material de apoio, vai estudá-lo, e aí a gente vai pegar as questões
né, no nosso material de apoio na aula de resolução de gabarito comentado, de videoaula, em cima desses assuntos que eu vou falar agora rapidamente. Então vamos lá para a gente fechar a nossa aula. Então vamos lá, pessoal, sem me alongar muito aqui, irei só dar uma introduçãozinha de dois assuntos, na verdade de um só. O outro eu vou ficar aí como dica para você dar uma pesquisada no nosso material de apoio, que lá no material de apoio está falando bem explicadinho. Frações contínuas limitadas. Você talvez já se deparou com isso daqui, ó. Esse negócio bem grande aqui assim no final. Então nós temos 154 sobre 69 avos. Então quando a gente vai começando a fazer a operação, né, com as frações mistas, a gente vai ter que é 2 mais 16 sobre 69 avos. Só que nessa fração contínua limitada, o numerador sempre é 1. Então eu pego essa fração e trabalho com o inverso dela. 1 sobre 69 sobre 16 avos, porque repetindo e multiplicando pelo inverso da segunda, você vai chegar aqui. Aí quando você chegar no denominador, você vai tornar a fazer a divisão novamente. 69 por 16 vai dar o número inteiro, que é 4, fica 15 e 16 avos. Só que lembrando que aqui você vai transformar com o inverso. Então você tem o inverso aqui. Um inverso que vai dar 1 sobre 16 quinzeavos. Só que o 16 quinzeavos você vai tornar a fazer a divisão. Aí você vai chegar a isso daqui, ó, 3 mais 1 quinto. E aí não tem mais como você fazer isso porque essa fração não é imprópria. O que é imprópria? É quando o numerador é maior que o denominador. E aí a gente vai fazendo isso. Normalmente parece o contrário. Vem isso daqui e pede para a gente descobrir qual é a fração imprópria. Mas lá no nosso material de apoio tem um bizuzinho muito bacana com relação a esses números aqui, que é através do algoritmo de Euclides, lá no nosso assunto que a gente também já falou sobre máximo divisor comum. Então preste bem atenção aqui, pegue o nosso material de apoio e caia dentro dele. E também temos as frações parciais, que tem no nosso material de apoio a teoria com bastante exemplos. Pessoal, então espero que essa aula de frações possa ter tirado as suas dúvidas com relação a esse assunto, um assunto de extrema importância, fundamental na matemática e que muitas vezes as pessoas acabam se equivocando. Tem as frações decimais também, tá lá no nosso material de apoio e a gente vai caindo junto nessas questões. Espero você aí, que você agora pegue esse teu material, dê uma estudada nele, faça os exercícios, vá para o gabarito comentado depois de tentar fazer as questões e venha para a resolução de exercícios. Mas antes, faça-os. Ok, pessoal? Espero mesmo de fato ter ajudado a vocês e lembre-se, com interação, na verdade, nunca foi tão fácil estudar.